Conselho de Segurança. O som que acabamos de ouvir é uma das várias manifestações que ao longo da última semana eclodiram em várias cidades chinesas, iniciadas em protesto contra a política de Covid-0 imposta pelo governo de Xi Jinping. Elas evoluíram para uma contestação direta à liderança, uma situação rara na China das últimas décadas pela sua dimensão e que merece ser o tema único da edição desta semana do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Como habitualmente, contamos aqui na redação da Sábado com a análise do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Durante o último fim de semana ocorreram protestos em pelo menos 14 cidades chinesas contra as medidas de combate à pandemia. Alguns manifestantes exigiram a demissão de Xi Jinping. As folhas de papel em branco, empunhadas pelos manifestantes, tornaram-se aqui um símbolo e uma forma de contornar a censura sem usar palavras proibidas. Vasco, como podemos ou devemos olhar para estas manifestações? Com pouco otimismo, porque eu creio que mais tarde ou mais cedo o regime vai reagir, como aliás fez em 1989, em Tiananmen. Julgo que ainda não estão criadas as condições para essa ação violenta de supressão, mas mais tarde ou mais cedo vai ocorrer, e vai ocorrer por várias razões. Uma das consequências, uma das ilações de Tiananmen é que o Partido Comunista na altura foi muito claro a dizer que jamais abandonaria o poder, ou melhor dizendo, jamais abandonaria o monopólio do poder em conformidade com a concepção leninista destas coisas. E portanto não me parece que haja qualquer mudança. Antes pelo contrário, Xi Jinping, uma das suas características é que tem vindo a afirmar que esse papel liderante do Partido Comunista era absolutamente inquestionável e, portanto, não se trata de permitir qualquer tipo de liberalização, qualquer tipo de caminho no sentido da democracia, estas coisas todas por vezes ouvimos. Os protestos são, por outro lado, são muito interessantes porque, como disseste, e bem evoluíram, não é? São agora protestos contra Xi Jinping, mas é preciso também dizer aos ouvintes, recordar que os protestos não são invulgares na China, quer dizer, há muitos protestos no dia-a-dia na China. Mas são localizados, e localizados não só geograficamente, mas tematicamente, e facilmente reprimíveis pelas autoridades. Não são facilmente reprimíveis. Não? Muitos são, a maioria são. A maioria são. Porque são a maioria são acaba por ser reprimida, mas se consultares os boletins de atividade sindical que são publicados sobre a República Popular da China, chegas rapidamente à conclusão que tens 200 a 400 conflitos que frequentemente acabam por degenerar em violência nas fábricas chinesas. Mas continua. Não, mas sindicais, estamos a falar os industriais são mais complicados. Os conflitos laborais na China são excepcionalmente violentos. Estes conflitos tendem a ser muito violentos, mas deixa o Vasco terminar Mas há uma diferença entre os conflitos laborais e os conflitos políticos. Se é ou não conflito político, eu já falarei disso. A maioria dos conflitos são em volta de coisas como estradas, uma fábrica que polui, são aquelas coisas que o regime resolve, isto é, não assumem um caráter político. Os conflitos sindicais são um bocadinho mais complicados porque estão algures entre as reivindicações e reivindicações económicas, não é, laborais, e o político. São um bocadinho mais complexos e aí o regime de facto é mais duro. Relativamente aos protestos políticos, o regime é muito duro, quer dizer, eu imagino que se fosse possível, nada disto estaria a acontecer. Temos uma noção do quão repressivo o regime pode ser quando pensamos na repressão religiosa, por exemplo, dos vários grupos religiosos. O Falun Gong é o mais conhecido, mas não é o único. Agora, como eu dizia há pouco, há aqui um problema que é o seguinte: Xi Jinping
À semelhança de outros políticos, fez um bocadinho a sua carreira nos últimos anos à custa do Covid, quer dizer, a postura dura em relação ao Covid, como DeSantis fez, por exemplo, na Flórida, quando abriu o Estado, enquanto outros governadores não abriram. Portanto, a carreira dele dos últimos anos está muito associada ao êxito do combate ao Covid. E, de certa forma, a legitimidade do regime também, porque o que Xi Jinping tem vindo a dizer é que o regime autoritário chinês é mais capaz de combater o Covid do que as democracias ocidentais. Nesse sentido, estes protestos são complicados porque vão ao centro da legitimidade do regime e de Xi Jinping. Por outro lado, ou melhor dizendo, por essa mesma razão é que o regime não pode deixar que os protestos continuem muito mais tempo. João, estes protestos são possíveis porque eles estão a ser conduzidos também por uma geração que já não se lembra de Tiananmen? Não. Acho que nós temos de dividir esta análise da crise na China em três partes. Uma parte política, começámos por ela, continuaremos com ela. Uma parte que é muito relevante, que é a parte sanitária, e finalmente a parte económica. Mas então concentremos nesta parte política. O que há de novo neste tipo de protestos? Estes protestos têm dimensão nacional e aproveitam uma série de incidentes e acidentes muito graves para se alastrarem. Estás a falar da morte das pessoas, nesta última vaga estou a falar no incêndio, não puderam sair. Exato, mas nós temos de pensar que estamos a falar de cerca de uma centena de dias de confinamento na cidade em causa, Urumqi, que é a capital do Xinjiang, ou seja, uma província no extremo ocidente da China, de maioria uigur, onde a contestação ao regime e a repressão é altamente violenta. Nós estamos a falar de um incidente que tem estas características. Nós temos um incêndio num prédio, esse prédio tem as suas saídas, entradas, está tudo bloqueado, porque há um confinamento que está em vigor. Os acessos a essa área residencial estão também bloqueados e, portanto, há o incêndio, há os bombeiros que não conseguem lá chegar, há as pessoas que morrem e há 100 dias de confinamento. E não é 100 dias de confinamento em que se pode ir passear o cão à rua ou fazer 10 minutos de exercício, de tai chi ou outra coisa qualquer. É fechado em casa com dificuldade extrema de ter acesso aos abastecimentos mais essenciais. É este tipo de confinamento que está em causa não só em Urumqi, como está em causa por todo o país. Todos nos recordamos há pouco tempo das imagens que havia das pessoas às janelas a gritar por causa desse confinamento. E o que está a acontecer com este tipo de protestos, chamar-lhe protestos políticos é talvez até não o termo mais correto, é que eles são protestos generalizados contra este tipo de política de confinamento, porque atingiu um nível de exaustão psicológica para as pessoas e nós, como é habitual na história das pandemias, queremos muito rapidamente esquecer o que é o efeito psicológico de uma pandemia. Mas agora fechem os olhos se não estiverem a conduzir e lembrem-se de como era a vossa vida há 2 anos e meio atrás. O que era estar fechado em casa, o que era ter um familiar que não se podia visitar num hospital. As pessoas querem rapidamente passar disso. Portanto, nós, como nos esquecemos do que é este tremendo efeito psicológico em que os chineses estão a viver há 3 anos, porque estas regras de confinamento são regras de confinamento total. Nós estamos a falar de cidades, e estamos a falar de cidades com dezenas de milhões de habitantes, não é? Em muitos casos, como é, por exemplo, o caso de Xangai, o caso de Chongqing, em que quarteirões, bairros inteiros são completamente fechados.
Ora, e pode ajudar que pelo menos uma parte da população chinesa esteja, por exemplo, a ver imagens do Campeonato do Mundo de Futebol o grosso dessas imagens das bancadas sem o grosso dessas imagens são censuradas, as imagens de bancadas, mas até pelo acesso que, apesar de tudo, se vai conseguindo ter, sobretudo nos grandes centros urbanos, à comunicação do exterior, é evidente para um cidadão, pelo menos de um centro urbano chinês, que o resto do mundo está a viver de uma maneira completamente diferente. E nós não nos podemos esquecer, se isso deixamos para a parte sanitária, que outros países seguiram também políticas de confinamento muito rigorosas e com resultados diversos. Mas, para concluir, nesta parte política, nós temos este confinamento generalizado que o governo não consegue alterar por questões de saúde pública e porque se meter dentro de uma camisa de 7 varas. E porquê é que o governo não mantém esta O governo já tem vindo ideia? a alterar, porque este mês de novembro foram anunciadas uma série de medidas que pretendiam suavizar estas formas de confinamento, que levavam a que o fecho não fosse o encerramento, o confinamento não fosse total de bairros, mas que pudesse ser localizado a uma unidade residencial. Se no caso de 5 dias não houvessem novos casos, o que é praticamente impossível, seria possível levantar esse confinamento. Só que isso levou logo, como consequência imediata, a um aumento de casos, porque nós agora temos uma variante Omicron também na China, que é muito mais facilmente transmissível, e a maior parte dos responsáveis políticos não quiseram assumir responsabilidades pela subida, que é uma subida espetacular em dezenas de milhares de casos de pessoas infectadas e com sintomas. Agora, o número de mortes é baixíssimo, mas isso, falemos de bocado na questão sanitária, porque é preciso também elaborar mas eu volto a perguntar, porquê a insistência nesta política de Covid-0? Deve-se também ao facto de a Covid ter aparecido na China? Não. Deve-se... O que é que impede uma mudança de Porque política? acontece uma catástrofe sanitária a seguir se ela for levantada imediatamente, e o partido não tem condições para isso. E o partido empenhou-se, como o Vasco estava a dizer, a figura de Xi Jinping. Vocês não se podem esquecer que quando há o início desta pandemia, começa de duas maneiras. Primeiro, o governo chinês diz que não tem nada a ver com a pandemia, é mentira, não há cá pandemia nenhuma, são os outros que inventaram essa coisa. Há suspeitas de ser um atentado biológico da parte dos Estados Unidos e por aí fora. É assim que a história da pandemia começa. A seguir, há de facto uma pandemia, mas nós chineses vamos não só produzir as melhores vacinas, até vamos mandar 1.000 milhões de vacinas para a África, vamos vacinar a população toda, já vacinamos mais de 1.000 milhões de pessoas, nós vamos conter este vírus de qualquer maneira e assim vamos fazer e vamos ser um exemplo para o mundo. Só que isto conseguiu funcionar porque o regime é altamente repressivo numa primeira fase. E depois se estancou, porque o governo seguiu uma atitude, uma política sanitária errada, que foi contestada internamente, que foi, primeiro, não começou por vacinar os mais velhos, começou por funcionar, sobretudo, aquela população em idade ativa, precisamente por razões de ordem económica. Resultado, hoje em dia, tem um número elevadíssimo de pessoas com mais de 60 anos, que mais de 20%, segundo dados que não são muito precisos. Mas quer dizer, o Xi Jinping foi recentemente, viu reforçado o seu poder. O que é que impede... Mas isto já lá estava, as pessoas é que não queriam ver, e aqui nós no Ocidente ignoramos as informações. Que haja uma alteração de política agora. Porque fracassou a política dele. Sim, há várias coisas. Quer dizer, parte é o problema sanitário. Quer dizer, as vacinas chinesas não prestam. Quer dizer, são vacinas tradicionais, as pessoas desconfiam delas, não querem importar as vacinas mRNA ocidentais. As pessoas não se querem vacinar, sobretudo os mais idosos. Eu vi números tipo na ordem dos 50%, não sei se isso é bem assim ou não, mas de qualquer forma há uma fatia grande que não se quer vacinar. E depois, mesmo que houvesse uma abertura maior com as infecções, o que se diz é que não houve mudanças para preparar o país, nomeadamente no que diz respeito a camas hospitalares,
para fazer frente a uma situação como nós, por exemplo, tivemos cá em Portugal a certa altura. Há esses problemas. Por outro lado, a economia, o crescimento económico está à volta de menos de 4%, portanto isto está a começar a ter um preço muito elevado, mas eu recordo-vos que neste último congresso, no 20º congresso, como tu agora referiste bem, o responsável pelo confinamento em Xangai foi elevado ao núcleo duro do poder, ao Comitê Permanente do Politburo. E será o próximo Primeiro-Ministro, é o que dizem. E, portanto, quer dizer, qual foi o sinal que foi dado no Congresso? Que essa política tinha de ser assim, tinha de funcionar, etc, etc. Isto é porquê? Porque é que isto acontece? Porque a razão que eu referi há pouco, que a carreira de Xi Jinping, o êxito, o performance, não é? A eficácia de Xi Jinping nos últimos 3 anos está intimamente ligada à forma como atacou o problema do Covid. E, como o João disse bem, quer dizer, houve uma altura em que as autoridades chinesas estavam a dizer que isto era uma conspiração, os americanos, a CIA, não sei quem, não sei quantos, e a certa altura, quer dizer, isto passa a ser um problema que o regime diz que só ele é que consegue resolver, só o Partido Comunista é que consegue resolver, e torna-se uma coisa quase nacionalista, não é assim? Um exemplo para o mundo. Exato, um exemplo para o mundo. E na realidade... Perdão, que nós aqui comemos, porque vocês lembram-se do que eram as manchetes dos jornais, o que passava nas televisões, a dizer-vos que os chineses são um exemplo para o mundo. Reparem como eles construíram um hospital de campanha em 2 dias, como eles têm a sua população toda vacinada, e como nós aqui vivemos no meio de uma bandalhar até ter aparecido um almirante que nos salvou. Enviaram aquelas coisas, já não me lembro. Os ventiladores? Os ventiladores, exatamente. Com instruções em chinês, depois ninguém conseguiu utilizar. Exato. Portanto, isto que o João está a dizer é correto. Quer dizer, a gente é que já esquece que houve uma altura em que toda a gente olhava para a China como o exemplo de como é que se resolvia este problema. Quer dizer, a China o que tem demonstrado é que não é assim que se resolve, agora tem outros problemas, mas vamos à parte sanitária. Eu quero só dizer uma coisa. Houve vários países onde não houve problema nenhum, os políticos não tiveram problema nenhum e as opiniões públicas não tiveram problema nenhum em acatar as medidas ultrafascisantes que são empregues na China. Quer dizer, a China evidentemente é um extremo, quer dizer, esta coisa que o João referiu é assim por todo lado, literalmente soldam as portas para as pessoas não poderem sair, e há imensos casos de pessoas que morreram à fome ou à sede nas suas casas, nos seus apartamentos. E se olharmos para a Austrália, para a Nova Zelândia, e outros países, ou até para Nova Iorque, para o estado de Nova Iorque. Para Taiwan, não é preciso, mas em democracia muitos destes métodos foram utilizados, não é? E o que é que se está a verificar? Está-se a verificar que muito disto estava errado. Quer dizer, nós ainda vamos a meio aqui, ainda não fizemos bem uma reflexão sobre o Covid e o que significou. Mas claramente este caso de Xi Jinping é muito interessante porque revela também as limitações de um regime autoritário. Um regime autoritário não tem a flexibilidade também para responder a coisas novas, a mudanças novas. Portanto, o homem definiu esta política há 3 anos e provavelmente, não é? E o único estímulo que recebe é o estímulo de manifestações que reprime imediatamente. Mas vamos concentrar-nos, talvez seja agora, da parte sanitária, que é o tal bico de obra das autoridades comunistas chinesas. Houve uma série de países, como o Vasco estava a recordar, que adotaram medidas muito estritas de confinamento. Vamos, por exemplo, pensar no caso de Taiwan ou no caso de Nova Zelândia. 2 democracias. Confinamento e controle eletrónico. E de controle eletrónico e por aí fora. Mas isto foi simultaneamente seguido de uma política de vacinação a partir do momento em que ficaram disponíveis vacinas, recorrendo às vacinas que deram melhor resposta, que foram vacinas que foram essencialmente produzidas por 2 empresas, a Moderna e a Pfizer, que têm, para combater a antiga variante de Covid que era dominante, tinham uma eficácia na ordem dos 90%, enquanto a vacina nacional chinesa, o Sinovac, tinha uma eficácia na ordem dos 60%.
60%. Ora, enquanto estes países abriram rapidamente e começaram a fazer uma mistura de confinamento e abertura controlada, a China não, manteve sempre esta política de confinamento e é por isso que nós temos aquilo que podemos chamar uma reivindicação quase que política. Quando ouvimos os estudantes esta semana numa das principais universidades chinesas, a Universidade de Tsinghua, em Pequim, na capital, em que reclamam que acabe o código de controlo sanitário que é imposto a todo o cidadão chinês e aos estrangeiros que se encontrem na China pelas autoridades. Porque é precisamente também esse código que é a mesma tecnologia, que é a tecnologia de controle e de repressão. Mas o que é que a China conseguiu até agora do ponto de vista sanitário? E aqui é que temos de entrar com a questão da saúde pública. E reparem, nenhum de nós é especialista na área, portanto, temos de nos remeter àquilo que dizem os especialistas e o que nos diz a demografia. Nós na China, até agora, se formos aos dados oficiais que são recenseados pela Organização Mundial de Saúde, pelo Centro de Estudos da Universidade de Johns Hopkins, que é reconhecido internacionalmente nesta matéria, nós temos apenas menos de 16 mil mortos na China. 16 mil mortos para uma população oficiais que são os números oficiais com que trabalham as autoridades de saúde do país e com que trabalha a Organização Mundial de Saúde. E mesmo que haja aqui uma certa manipulação dos números, em termos de estatística, eles aparentemente batem certo. Reparem que nós estamos a falar de 16 mil mortes na China e se quisermos fazer uma comparação com Portugal, nós temos 25.450 mortes por Covid. Mas agora passemos a comparar... Não, é pior do que isso, João, por causa da diferença populacional. Mas, claro, mas por isso é como se houvesse 4 milhões nos exatamente. Agora nós temos de passar para a comparação com países com a mesma dimensão da China. E aí nós temos de ir, obviamente, para o caso da Índia. O caso da Índia é apenas de 500 mil de mortos, 530 mil mortos. Os números aí são... Sim, mas os números mas dão-nos uma ordem de grandeza. E depois nós vamos para outro país que teve um descalabro. Temos o Brasil, que tem cerca de 690 mil mortos, e depois temos um país que é um caso muito especial, que é como se fossem muitos países dentro de um país, que foi o caso dos Estados Unidos, que teve um descalabro com mais de 1 milhão de mortos. Portanto, a China o que reivindicava, e com razão até ao momento, é que, em termos de número de mortos, o seu balanço era excepcionalmente positivo porque tinha conseguido controlar, com grandes custos económicos, com grandes custos sociais para a população, a pandemia. Simplesmente agora já não consegue, porque é uma variante diferente, porque as condições são completamente diferentes e porque, como não fez a vacinação, como não tem as estruturas sanitárias, como não tem os hospitais, como o seu sistema de saúde não tem capacidade para isso, não tem possibilidade de abertura nem gradual nem imediata. É este o grande drama que tem a população chinesa, que tem o Partido Comunista Chinês e que temos todos nós. Porque também, do ponto de vista sanitário, nós estamos a falar de uma possibilidade de mutações sucessivas do vírus que pode ter um impacto de saúde que para nós é desconhecido e que pode vir a ser muito perigoso. Isto é um resultado, estes tais 16 mil mortos, menos de 16 mil mortos oficiais registrados em 3 anos de pandemia na China, são o resultado que o partido se gabava, mesmo sabendo que havia um grande custo político e social por essas medidas. E um custo económico que é propagado também pelo resto do mundo. Essa é a outra parte que temos de falar. O encerramento das fábricas da China e dos portos da China tem impacto na nossa economia. Em todas as economias também, quer dizer, tem um impacto em muitos países em vias de desenvolvimento que já não conseguem vender, olha, por exemplo, o Brasil, não é? Soja, minérios, alguns países, petróleo, portanto, tem havido uma redução da procura dos commodities e isso tem desacelerado a economia internacional também. Agora, o regime, quer dizer, o regime, a legitimidade, isso é que eu acho que é aqui muito interessante, porque a legitimidade do regime nos últimos 30 anos, ou melhor dizendo, desde 78, 79, quando se iniciaram as reformas de Deng Xiaoping, o regime está
muito associado ao performance económico, quer dizer, o regime no essencial dizia à população: nós garantimos crescimento, melhoria de vida, e as pessoas não se metem na política, não agitam politicamente. É isso que é também por essa razão que o Covid, a política do Covid-0 é tão importante para o regime chinês, porque é a demonstração dessa eficácia, não é? O que o regime na prática está a dizer é: nós conseguimos manter-vos saudáveis e vivos, ao contrário, não é, dos outros países, nomeadamente os países ocidentais. Apesar de falharem em Hong Kong, por exemplo, mas isso é um caso... Mas isso é um caso à parte. Agora, o que eu acho agora interessante é ver como é que o regime sai disto, não é? Porque eu estou convencido, mais dia menos dia, quer dizer, vamos ter uma repressão, sendo certo que aquele tipo de repressão a que se assistiu em junho de 1989 em Tiananmen já é desnecessário, porque nós olhamos para estas pessoas nas televisões e dizemos: são muito corajosas porque se estão a manifestar. Quer dizer, ainda são mais corajosas do que aquilo que normalmente se pensa, porque com os mecanismos de vigilância estabelecidos pelo regime, não é? As câmaras, o reconhecimento facial, tudo isto, o regime sabe quem está nestas manifestações e sabe o que... e as pessoas sabem o que lhes pode acontecer 5 minutos depois das câmaras serem desligadas. Portanto, o grau de controle social através deste sistema que os chineses têm desenvolvido nos últimos 10 anos em particular, significa que não há anonimato, quer dizer, o regime sabe quem as pessoas são, e a repressão não terá, a meu ver, de ser tão musculada como foi em 89. Porque em exceto 89, no Tibete ou no Xinjiang. Pode ser dirigida? Sim, pode ser dirigida, mas podemos fazer aqui, por exemplo, uma comparação com o que isso. falámos na semana passada das manifestações no Irão, em que não existe uma liderança clara de oposição. E em 89, que foi uma situação muito complexa, e que não foi apenas em Pequim, mas na cidade de Wuhan, precisamente, que é um dos centros ferroviários da China, e que tem uma longa história revolucionária desde 1911, os confrontos foram muitíssimo mais violentos do que em Pequim, em 1989, com centenas de mortos. Portanto, em 1989 não só havia uma contestação política, como havia uma cisão dentro da chefia do Partido Comunista, o que não acontece agora. Mas conclui. Essa cisão era, aliás, muito pública, porque no dia antes da repressão, o secretário-geral do partido, na altura, desloca-se à praça e tenta negociar, e depois no seguimento da repressão de junho, há depois uma purga brutal dentro do aparelho, e uma das pessoas que faz a purga, aliás, morreu hoje. Sim, morreu quarta-feira, Jiang Zemin. Morreu quarta-feira. Hoje, estamos a gravar. Não sei se era suposto dizer isso. Dia 30 de novembro. Sim, morreu hoje. Quer dizer, mas era da aula dura. Isso claramente... Não era bem isso. Ele era uma pessoa foi um candidato de compromisso e aquilo que tu estavas a dizer do mandato que o partido negociou, digamos, com a sociedade chinesa, ele é o homem desse mandato, porque é o grande período de crescimento económico da China, da adesão. Ele foi o candidato da conciliação depois, mas nos dias seguintes há uma grande reunião convocada. Sim. É um dos elementos duros. Sim, tudo era quem não contestasse Deng Xiaoping, e quem contestasse Deng Xiaoping era abatido, como aconteceu com o próprio mas isso agora... Mas agora estamos aqui a entrar em pormenor e a desviar. Mas agora isso não é o caso, porque Xi Jinping nos últimos 10 não há, anos essa situação não existe. Exatamente. Quer dizer, um dos constantes dos últimos 10 anos é uma purga permanente. É a purga permanente, foram milhões de pessoas, provavelmente 3 milhões, ninguém sabe ao certo, e portanto isso não existe. Portanto, têm existido alguns comentários no sentido de dizer que a incentivar estas manifestações poderiam estar elementos que tinham sido afastados no último congresso do Partido Comunista Chinês. Não concordas com isso? Duvido muito, não é? Porque essa gente, de uma forma geral, já foi afastada. Por outro lado, não se vê como é que o que é que tem a ganhar com a repressão que aí vem, não é? Não, eu acho que isso é especulação, não dou muito crédito a esse tipo de conversa.
Mas conclui aquilo que o teu raciocínio de há pouco, então. Já não me lembro. Era o do mandato, a ideia do mandato. É esta ideia do mandato, que é o do crescimento económico contínuo e do aumento dos rendimentos da população, em que se celebrou o falecido Jiang Zemin. Obrigado. Tu estavas a prestar atenção àquilo que eu estava a dizer. Naturalmente que estava a prestar atenção. Mais do que eu, Que é para introduzir então esta questão económica, como o Vasco estava a referir. Há uma desaceleração do crescimento económico que é mal compreendida também no Ocidente. Basta ver que as manchetes e estou a falar da nossa imprensa, do modo geral, referem coisas como falar mal da nossa imprensa. vão faltar os iPhones da Apple porque a fábrica, a principal fábrica da Apple na China está em greves, há problemas com o Covid e por aí fora. O problema é muitíssimo mais vasto, como o Vasco acabou de referir, e tem a ver ainda por cima com aquilo que é o confronto económico que está em curso entre os Estados Unidos e a China, para o qual os Estados Unidos pretendem levar que os seus aliados, sobretudo europeus, tomem uma atitude mais dura em relação a Pequim. Isto tem a ver com aquilo que são erros sistemáticos de estratégia política. Não vale a pena batermos no ceguinho, falarmos do caso de Portugal, que vende a sua rede elétrica a empresas chinesas, nem vale a pena falarmos desse tipo de coisas, porque Portugal é um mau exemplo para toda a gente. Todos os países europeus são. Mau exemplo para toda a gente. Portugal é apenas um caso extremo, mas todos os países europeus enverdaram por esse caminho e, sobretudo, houve erros estratégicos. Eu costumo dar um exemplo que é um exemplo norte-americano e que agora se começa a perceber o que foi o erro. É a questão das terras raras ou minérios raros. O nome, a denominação leva um bocado ao engano, no sentido de pensar-se que existem apenas num ou em dois sítios. Não, estes são um tipo de minérios, é um conjunto de 17 minérios que são essenciais para a alta tecnologia, mas também para os tubos catódicos das televisões, por exemplo. Encontram-se um pouco espalhados por todo o mundo, mas concentram-se sobretudo na Mongólia Interior, que faz parte da China, na Califórnia e também na África do Sul e no ocidente da Austrália. Ora, no início dos anos 90, a principal produção concentrava-se nos Estados Unidos. Havia uma zona mineira, Mountain Pass, que fica no sudeste da Califórnia, que era a principal produtora deste tipo de minérios. Mas foi também nessa altura que a China começou a exploração na Mongólia Interior. E a empresa norte-americana, ou no que é local, chinesa, para que não haja confusões. Que não haja confusão, porque há a chamada Mongólia Exterior, exato, que é independente, e a Mongólia Interior, que é parte da República Popular da China. A empresa norte-americana, no local, abandonou a mineração destas terras raras em Mountain Pass, na Califórnia, e o que aconteceu foi que, em menos de uma década, a China, que tinha menos de 30% das reservas de minérios raros a nível global, passou a deter mais de 90% da produção no mercado mundial. E é ainda agora que se está a tentar ultrapassar este tipo de situação, quando se deu um trunfo estratégico à China, da mesma maneira que temos uma série de empresas que estão agora a deslocalizar da China porque ficaram numa situação de extraordinária dependência em relação à produção das suas unidades na República Popular da China e do próprio investimento chinês e da participação chinesa. Portanto, é todo este mix da contestação política provocada João, por uma posso exasperação. Uma coisa, quer dizer, e parte do problema com as terras raras é que o regime chinês, já no passado, em 2010, com o Japão, já demonstrou que está preparado a usá-las politicamente. Exatamente, um pouco como a Rússia, com o cortar o fornecimento de gás e de petróleo à Europa. A lógica é a mesma. E este é um exemplo de um erro de estratégia que ocorreu no início da década de 90 e que ainda agora se está a tentar ultrapassar. Como há o erro de estratégia da extraordinária dependência da Alemanha, que é um caso extraordinário de cegueira política, e todas aquelas pessoas que lançavam beijos e rosas à chanceler Merkel, talvez agora comecem a pensar de outra maneira, que não só é totalmente dependente, está agora a tentar reverter isso, dos fornecimentos de gás da Rússia, como tem um mercado de exportações de tal maneira concentrado na República Popular da China que levanta problemas gravíssimos à própria Alemanha. Portanto,
aquilo que eram os beijos e as rosas para a senhora Merkel, talvez agora pensem duas vezes sobre o que foi a incompetência estratégica sistemática dos governos sociais-democratas, conservadores e liberais de Berlim em relação a estes grandes temas. Conservadores e liberais foi toda a gente. Só para terminar, Vasco, Eu disse sociais-democratas, conservadores e liberais, disse toda a gente. Mas na Alemanha. Disseste toda a gente na Alemanha, mas isto foi um problema mais genérico. Faz genérico, por isso é que Rishi Sunak anunciou esta semana que os anos de ouro da relação com a China tinham acabado. E aí foi Cameron que fez aquele número, não é? Uma nova relação. O que eu acho interessante, já agora ainda não abordamos, é a reação, não sei como adjetivá-la, dos Estados Unidos, não é? Que é, ok, está a acontecer, tudo bem, veremos o que irá acontecer. A resposta tem sido mais ou menos, nós defendemos protestos pacíficos, mas não há, como há em relação ao Irão, ou como é em relação a outros sítios, esta ideia de que vamos encorajar os protestos, direitos humanos, pouco tempo depois do encontro de Biden e Xi Jinping na cimeira do G20. Sim, mas a conversa já tem vindo houve ali uma altura em que a conversa muda nas relações entre os Estados Unidos e a China. Se vocês se recordam, quer dizer, o Biden chega à Casa Branca a dizer que vai ser muito duro em relação à China, concorda com a dimensão económica, da política económica de Trump, mas vai acrescentar uma preocupação com os direitos humanos, coisa que não existia na administração de Trump. Era esta a narrativa de Biden. E depois a coisa começou logo a correr mal, não é? Na primeira cimeira bilateral no Alasca. E agora o que se tem assistido é uma coisa curiosa. Ao mesmo tempo que se tenta fazer algum decoupling, alguma separação das economias, pelo menos nos vetores mais estratégicos, como os chips, o discurso sobre os direitos humanos praticamente desapareceu, não é? Baixou depois da crise de Hong Kong e de Hong Kong ter sido completamente abafada e da questão de Taiwan ter sido colocada apenas em termos estritamente militares. E falando em Taiwan, quer dizer, Taiwan agora tem uma situação muito interessante, não é? As últimas eleições intercalares são muito complicadas para os Estados Unidos, porque o Kuomintang, o partido mais favorável à República Popular da China, ganha essas eleições locais, mas ganha, e força a demissão do partido, não na presidência, da presidente de Taiwan. E, portanto, a posição americana complicou-se a prazo. E isto talvez explique essa cautela, sendo certo que eu acho que a explicação provavelmente é outra, ou melhor dizendo, tem outra dimensão. Tem a ver com outro tipo de análise. Exato. Biden tem aqui 2 anos para recuperar a economia americana e não quer ter grandes chatices com a China que possam causar disrupções que lhe custem essas eleições. E, portanto, eu acho que ele está agora apostado, no fim, numa política de não abanar o barco, não é? Do status quo, ver se as coisas se mantêm mais ou menos durante os próximos 2 anos e, portanto, acho que a Casa Branca honestamente considera que não é no interesse dos Estados Unidos que haja grandes perturbações na China, incluindo estes protestos. Mas eu ia pedir aos Vasco para aproveitar e passar já à sugestão desta semana. A sugestão de livro? Está relacionada com esta temática da China. Nós há umas semanas recomendamos um livro que se chama Na Cabeça de Xi e hoje o livro que eu queria salientar, que foi traduzido agora para português, é do Kerry Brown, um professor universitário, e chama Xi, uma história do poder, publicado pela Leila. Devo dizer que eu não sou grande fã das análises de Kerry Brown sobre a China, acho que ele é muito otimista, mas é pelo menos um trabalho bem feito e um trabalho que nos dá uma visão justamente mais positiva sobre a China. Eu, como tinha prometido a semana passada, trago alguém das margens esquerdas do mundo académico, mas que é um reputado investigador da área económica, Adam Tooze. Só há margem esquerda do mundo académico. Não, exageremos. Que é o reputado investigador na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, atualmente. Ele é um especialista em história económica e há uns meses
foi editado em Portugal aquilo que é uma obra, uma súmula de conhecimentos e de análises sobre o que foi a crise de Covid. Ele foi editado pela Relógio d'Água. O título é Como a Covid abalou a economia mundial, e um termo que vocês agora vão começar a ouvir falar muito, que é policrises, foi cunhado por Adam Tooze. Não tem nada de extraordinário, significa apenas que há uma multiplicidade de crises, mas pronto, como ele cunhou o termo policrises, é um homem muito batido nos meios de comunicação social, toda a gente agora fala em policrises quando quer dizer multiplicidade de crises. O que ele fez neste livro foi sublinhar que a pandemia teve um aspecto absolutamente inédito, que foi a fase de confinamento e de paralisia em todo o mundo por parte de todas as grandes economias mundiais, mas depois, na sequência de trabalhos anteriores, sublinha que a desaceleração do crescimento económico já se vinha a fazer sentir nessa altura, que isso coincideu com uma crise a nível de maior autoritarismo numa série de países e de problemas relacionados com a globalização. Portanto, este livro de Adam Tooze faz não apenas a análise do impacto de Covid, mas também esta ideia de que ou uma multiplicidade, ou como ele diz, policrises, que atingiram aquele ponto alto a partir de 2018, 2019. Eu queria só subscrever esta recomendação do João, não sendo eu do mundo da margem esquerda académica, okay? Mas Adam Tooze é de facto um tipo absolutamente brilhante, começou a carreira a escrever sobre a economia da Alemanha nazi, escreveu o melhor livro até hoje publicado sobre a crise de 2008. Este li-o em inglês. Bom, há coisas que eu não gosto, mas qualquer coisa por Tooze é uma vale a pena. É Muito obrigado aos dois. Este foi o Apesar Conselho de Segurança desta semana. Nas bancas encontram já a última edição da sábado, numa altura em que o Governo quer taxar os lucros excessivos das grandes superfícies. Contamos como os supermercados estão a ganhar muitos milhões. Como habitualmente pode ouvir este podcast no site da sábado e também nas plataformas do Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.